Mas uma das primeiras dúvidas que acometem tanto os pacientes quanto alguém que convive com pessoas com psoríase é a questão sobre ela ser contagiosa. E ela possui cura? Essa é uma outra pergunta que surge, né? Além dela ter características hereditárias, ela também possui características de doenças autoimunes. E aí, pessoal, eu sou a Vivi, biomédica, mestre em Fisiologia Humana e doutoranda em Naturopatia. E estou muito feliz de estar novamente aqui, trazendo mais um vídeo para vocês aqui no canal, hoje falando sobre um assunto muito importante, sobre a psoríase. Então eu espero que eu consiga passar para vocês um pouco mais de explicações sobre esse quadro clínico. Bom, a psoríase ela é caracterizada pelo surgimento, pelo aparecimento de placas avermelhadas e que se descamam principalmente nas regiões dos cotovelos e do couro cabeludo. Pode surgir em outros locais, mas geralmente ela tem início e acomete mais essas regiões. Além dessa descamação, ela também gera coceira no paciente, então fazendo com que o paciente tenha assim esse desconforto maior quando ela se apresenta. Mas uma das primeiras dúvidas que acometem tanto os pacientes quanto alguém que convive com pessoas com psoríase é a questão sobre ela ser contagiosa. Isso é mito, a psoríase não é contagiosa, principalmente porque ela tem envolvimento genético. Na maioria dos casos, é a genética que está envolvida. E se você não é portador dessa condição genética que facilita o desenvolvimento, o surgimento da psoríase, você mesmo convivendo com alguém com psoríase não vai se contaminar, não vai se infectar, não vai desenvolver esse quadro. Isso é muito importante, tem que ficar bem claro para vocês. Além dela ter características hereditárias, ela também possui características de doenças autoimunes. E o que são essas doenças autoimunes? Bom, autoimune quer dizer que o corpo acaba atacando por algum motivo as suas próprias células. Então, esse fundo autoimune nós vemos em outras doenças, como por exemplo o reumatismo ou a tireoidite de Hashimoto, que é uma condição autoimune que afeta a tireoide, e a psoríase então também tem essa questão envolvida. E ela possui cura? Essa é uma outra pergunta que surge, né? Ela não possui cura. Infelizmente, quem desenvolve, quem tem a psoríase, acaba tendo que conviver com ela durante a sua vida, porém, existem formas de prevenir o surgimento da psoríase e também existem formas de tratar e amenizar esse quadro depois que ela se desenvolve. Ela deve ser levada a sério, principalmente porque ela afeta a qualidade de vida do paciente. Tem muitas pessoas que acabam desenvolvendo a psoríase e acabam desistindo de sair de casa, por exemplo, porque isso chama atenção, ou por causa de muita coceira, a descamação. A pessoa acaba se sentindo mal e acaba preferindo se afastar da sociedade, da vida social. Então, ela tem que ser sim levada muito a sério e os tratamentos devem ser feitos. O paciente precisa fazer os tratamentos para minimizar os efeitos desse quadro, né, esse impacto que tem sobre a sua vida. E um ponto importante também que vocês têm que entender é o fato dos gatilhos, né? A pessoa que ela possui essa condição genética, não necessariamente ela vai nascer já com a psoríase. Geralmente existem gatilhos durante a vida onde a pessoa começa por algum motivo a ter, né, o surgimento dessas placas avermelhadas e depois o diagnóstico da psoríase. Mas a condição genética já estava presente desde o nascimento. Então veja que interessante. Existem gatilhos, mecanismos que fazem essa psoríase vir à tona, vamos dizer assim, né? Ela vem se apresentar em algum momento da vida, mesmo que o paciente já tenha nascido com essa condição. E quais são esses mecanismos? Quais são esses gatilhos? Primeiro deles, o estresse. Então, depois nós vamos conversar um pouco também sobre formas de prevenir e tratar. Uma das principais formas é prevenir o estresse, tentar diminuir os níveis de estresse e de ansiedade, porque eles tendem a ser ótimos fatores para
o desenvolvimento, o início do desenvolvimento da psoríase. Outras questões ainda. O frio, né? O frio por quê? Porque resseca a pele. Então, na verdade, não é a questão da temperatura baixa, é a questão do ressecamento da pele. Então, qualquer situação que faça a pele estar mais seca, ressecada, pode sim fazer com que o paciente desenvolva essa psoríase. O uso de alguns medicamentos, tá? Existem alguns medicamentos também que vão interferir nesse ressecamento da pele, mas outros medicamentos ainda que acabam sim facilitando o desenvolvimento da psoríase. E a alimentação. Uma alimentação rica em alimentos inflamatórios, né? Em especial alimentos doces, né? Com grandes concentrações de açúcar e gorduras industrializadas, facilita com que o corpo então fique debilitado por causa da inflamação e também ajuda então no desenvolvimento dessa psoríase. Mas então agora vamos ver o que auxilia no tratamento e na prevenção desse quadro clínico. Os pacientes que possuem psoríase, eles conseguem notar, é visível, quando eles expõem essa região afetada ao sol, ela tende a diminuir. E isso se dá por causa da vitamina D. Então, o paciente que possui psoríase, ele tem que manter os seus níveis de vitamina D mais altos, mais elevados. Até porque a vitamina D ela é um ótimo modulador do sistema imunológico e vai auxiliar aí nessa questão do controle da psoríase. O controle do estresse, como eu já comentei anteriormente, né, tanto do estresse quanto da ansiedade, e isso pode ser feito através do uso de plantas naturais. Existem muitas plantas, muitos alimentos que são ótimos em controlar e prevenir, né, o surgimento de crises de ansiedade e de estresse. Então, é importante controlar esses quadros, também através de exercícios físicos, se precisar de tratamentos, mas precisa ser controlado. Usar hidratante corporal, principalmente nas regiões onde é mais fácil de surgir essas descamações por causa da psoríase. E ingerir bastante líquido para manter o corpo sempre bem hidratado, né? Um corpo bem hidratado, a pele também se comporta de outra forma. Então, isso também ajuda, né? Uma hidratação de fora para dentro através do creme hidratante e a hidratação de dentro para fora através do consumo de água. Obviamente, para não ressecar mais a pele, evitar banhos muito quentes. Então, agora no inverno, cuidar dessa questão, porque geralmente, quanto mais banhos quentes, piora esse quadro, tá? Mas nada impede, claro, agora no frio, tomar esse banho quente, não muito demorado, e posteriormente já utilizar um creme hidratante de sua preferência, para assim hidratar essas regiões que podem ficar mais ressecadas agora nessa época do ano principalmente. Aumentar também o consumo de alimentos anti-inflamatórios. Eu tenho um vídeo aqui no canal onde eu falo sobre alguns alimentos anti-inflamatórios que você pode sim assistir o vídeo e se basear nele para escolher uma alimentação mais saudável. Claro que existem vários outros, mas alguns, né, é bom ter alguns sempre à mão para fazer esse consumo diário. E, claro, reduzir o consumo de alimentos inflamatórios. E também pode-se fazer algumas suplementações, né, até em questão de vitamina D, mas existem pessoas, por exemplo, que consomem a cúrcuma, né? A cúrcuma, ela é um alimento muito anti-inflamatório, com uma propriedade muito grande anti-inflamatória e ajuda na saúde do corpo. Então, o paciente com psoríase, ele pode sim se informar mais sobre o uso da cúrcuma, que pode ser feita da forma natural, né? A cúrcuma também é conhecida como açafrão da terra, que é aquele que se usa nos temperos, né? Como tempero também pode se utilizar na mesa. Mas aquele que é terapêutico, que nós dizemos que é mais medicinal, ele é feito através de suplementação, porque ele precisa ter uma porcentagem maior de curcumina, que é a propriedade anti-inflamatória propriamente dita. Então, é aquela que vai realmente fazer essa ação, esse efeito anti-inflamatório. A curcumina, para melhorar a sua absorção, ela tem que ser utilizada junto com piperita. A piperita ela é uma propriedade encontrada na pimenta. Então, quando se for fazer, né, ir atrás dessa suplementação, deve-se ter, então, essa cúrcuma mais
a piperita. Mas claro, isso assuntos para outros vídeos, e a suplementação deve sempre ser feita personalizada, porque cada paciente é único, mesmo dentro da mesma condição clínica. Se nós pegarmos 2 pacientes com psoríase, os 2 serão diferentes, até mesmo no próprio tratamento. A quantidade de ingestão que deve ser feita, o que deve ser feito. Existem níveis, graus nessa psoríase, e alguns pacientes podem estar mais debilitados que outros, até porque a saúde varia entre um indivíduo e outro. Então é sempre bom, quando se fala de suplementação, buscar suplementação personalizada. E um ponto importante também, uma informação a mais para você que tem esse ressecamento, você já desenvolveu, né? Porque até agora nós estávamos falando também, além de tratamento, de prevenção. Mas se você já desenvolveu, já tem essas manchas avermelhadas, já tem essa coceira, essa descamação, isso está te incomodando, você tem formas naturais de ajudar a cicatrização. Então, alguns extratos, como de calêndula, de camomila, são algumas formas de uso de plantas naturais para uso tópico. Então, fazer essa aplicação na pele, né? Não é para ingerir, é na pele mesmo. E isso vai ajudar a cicatrizar essa região. Mas, claro, não adianta você passar isso e manter uns hábitos de vida com alimentos inflamatórios, muito banho quente, né? Isso não vai mudar muita coisa. Você precisa fazer aquele combo de mudanças que vai ajudar no seu tratamento para que você conviva com isso de uma forma muito melhor. Se esse vídeo te ajudou de alguma forma, eu já vou pedir que você deixe o like, né, clicando no gostei aqui embaixo. Isso faz com que eu consiga continuar trazendo vídeos novos sobre novos assuntos relacionados à área da saúde aqui para vocês, né? Que o canal é gratuito, vocês podem desfrutar de muitas informações diferentes, mas a única coisa que eu peço então é se inscrever e curtir os vídeos que ajudarem vocês. Qualquer coisa, eu fico à disposição. Fiquem bem e até o próximo vídeo, se Deus quiser.